Paul, é um privilégio muito grande receber você. Obrigado pela disponibilidade. Well, it's a great privilege to have you here. Thank you for being available to us. E eu gostaria de pedir para você fazer uma breve introdução sobre a sua jornada de cura, sua jornada de perdão, de amor. And I would like you to talk about your journey of growth, of healing, forgiveness, and share with us about this. E depois você pode seguir com aquilo que está no seu coração, que você deseja falar ao povo brasileiro. And then you can share whatever it is in your heart that you would like to share with the Brazilian people. Okay, very good. Muito bom. So let me begin by saying that my work early on focused on the teachings of Jesus as I understood them based on my direct communion with him. Deixa eu começar dizendo que o meu trabalho se focaliza mais naquilo que eu ensinava sobre Jesus, naquilo que eu entendia naquela época do meu relacionamento com ele. And the first book in that series, that Christ Mind series, was called Love Without Conditions. E o primeiro livro nessa série que eu escrevi foi chamado Cristo Sem Condições. Sem condicionamento ou incondicionalmente, alguma coisa assim. And that was published in Brazil in the Portuguese language. E esse livro foi publicado no Brasil na língua portuguesa. And then the sequels, Silence of the Heart, Miracle of Love, were published in the Portuguese language in Brazil. E os livros seguintes também foram publicados no Brasil. What's the name of the two sequels, please? Silence of the Heart. O Silêncio do Coração. And Miracle of Love. E O Milagre do Amor. Esses são os livros seguintes que foram publicados também em português. And around that time, I was contacted by some of my students in Brazil who were anxious to see the fourth Christ Mind book translated. E naquela época, alguns alunos meus do Brasil entraram em contato comigo querendo que o meu livro principal fosse traduzido para o português. What's the name of the book again? Christ Mind? The series is called the Christ Mind series. A série de livros é chamado The Christ Mind, a mente de Cristo. É toda uma série de livros. So the fourth book is called Return to the Garden. O primeiro livro é chamado De Volta ao Jardim. And that was translated into Portuguese by 3 of my students in Brazil. E esse livro foi traduzido para o português por 3 alunos meus. And I published that as an e-book. E foi publicado como um livro digital, um e-book. So that one, Return to the Garden, is available on my website. Então esse livro De Volta ao Jardim está hoje disponível no meu website. Okay, they also translated a selection from all 4 Christ Mind books. E esses alunos também traduziram uma coletânea, uma seleção de textos de todos esses livros dessa série da A Mente de Cristo. And that selection is called The Gospel According to Jesus. E essa seleção, essa coletânea é chamada O Evangelho de Acordo com Jesus. And that is also available in Portuguese on my website. E essa coletânea também está disponível em português no meu website. Okay, so when Rudy first contacted me, he asked me to talk a little bit about the Christ Mind material.
Quando o Rudy entrou em contato comigo, ele pediu que eu falasse um pouco sobre o material dessa série chamada Mente de Cristo ou Christ Mind. Uhum. So how that came to be was I was connected to Jesus at a spiritual level, largely by reading Course in Miracles shortly after it was published. Sorry, what's the name of the book? A Course in Miracles. A Course in Miracles. Ele disse que aquilo tudo aconteceu quando ele teve uma experiência muito profunda com Deus ao ler um livro chamado Um Curso em Milagres. And I was very active in the international community of Course in Miracles students. E eu me tornei bastante ativo numa comunidade internacional de alunos, estudantes desse material chamado Um Curso em Milagres. I would bring together large gatherings of people from all over the world. E eu me envolvia na organização de eventos que reuniam pessoas, grupos grandes de pessoas de todas as partes do mundo. And of course, we would be talking about love and forgiveness. E é claro que nós falávamos muito sobre o amor e sobre o perdão. And I unfortunately realized that while people were talking about love and forgiveness, they were not practicing it. E, infelizmente, eu notei o seguinte, que apesar das pessoas falarem muito sobre amor e perdão, elas não estavam praticando essas coisas. Course in Miracles talks about projection, psychological term, projection. E nesse material, o curso em Milagres, fala-se muito no termo projeção, que é um termo psicológico, projeção. Which is a process in which we project onto other people our fear and our shame. E isso tem a ver com a prática com o fato de projetarmos em outras pessoas nossas sensações que nós temos, como medo, como vergonha. So when I began to recognize that people did not understand this principle and that they were attacking one another as much as any other group of people. Então, quando eu entendi que as pessoas não estavam entendendo nada disso, que eles estavam, na verdade, se atacando uns aos outros como qualquer grupo de pessoas, I began developing a process that would help people understand when they are judging and projecting. Eu desenvolvi então um processo para ajudar as pessoas a entender, a identificar o momento quando elas estão se projetando em outras pessoas, julgando outras pessoas. So they could stop blaming and shaming one another. Para que elas pudessem parar de acusar uns aos outros, culpar uns aos outros. Which is what happens in this world when we are unhealed. Que é o que acontece nesse mundo quando nós ainda não estamos curados, não experimentamos cura. I was interested in a teaching that is fully embodied, not a teaching that just comes from the mouth. Could you repeat that idea? I was interested in a teaching that is fully embodied in our lives, and not one that is just based upon repeating some words. Eu tinha interesse em um tipo de ensino que fosse aplicado verdadeiramente em todas as áreas da vida, que não fosse apenas algo que saísse da boca para fora. So in order for people to stop projecting their fear and shame upon one another, they had to become aware that they were doing it. Então, para que as pessoas pudessem parar de projetar o seu julgamento e a sua culpa sobre outras pessoas, o primeiro passo era reconhecer que elas estavam fazendo isso. Once they became aware, then they had the possibility of stopping.
E uma vez que elas se tornassem cientes do fato de estarem fazendo isso, é que elas seriam capazes de cessar, de parar com esse comportamento. But until that point, projection would just happen reactively, automatically, reactively, unconsciously. Mas até que isso acontecesse, não é? Essa projeção aconteceria inconscientemente, como uma reação de um comportamento, sem que a pessoa percebesse que estivesse fazendo isso. So all these wonderful teachers could be talking about love and forgiveness as concepts. Então esses professores todos poderiam falar sobre amor e perdão como conceitos fantásticos, while they were attacking one another as soon as the meetings were over. enquanto, ao mesmo tempo, continuavam atacando uns aos outros assim que aquelas reuniões terminassem. So this was hypocritical. Então era um tipo de hipocrisia And without integrity. e também falta de integridade. So I developed a process called the affinity process. E eu então desenvolvi um processo chamado o processo da afinidade, That would help people to stay in their hearts ajuda as pessoas a permanecer no seu coração. and when they began to move out of their hearts into their third eye, E quando elas começassem a sair do seu coração, do seu interior, e entrassem nessa área de julgamento, de julgamento, and started to be triggered by each other, e começassem a ser provocadas, digamos assim, né, por outras pessoas do lado de fora, and started to judge and attack one another, e começassem a julgar e atacar umas às outras, they would become aware, I am judging. e elas então ficariam cientes, eu estou julgando alguém nesse momento. I am not in my heart. Eu não estou agindo a partir do meu coração. I am not even listening to the other person who is speaking. Eu não estou sequer ouvindo o que a outra pessoa está de fato dizendo. I am living in a judgmental state of consciousness. Eu estou vivendo, operando agora num estado de consciência de julgamento, In which there is no love and there is no peace. aonde não há amor e também não há paz. And their only responsibility in the group was to Sorry, go ahead. go ahead with that. E Their only responsibility in the group a única responsabilidade delas no grupo, então, was to listen without judgment seria então ouvir umas às outras sem julgamento. and if they started to judge, to become aware of it. E se elas começassem a julgar, então, elas ficariam cientes de estar fazendo isso. And take responsibility for it E de assumir responsabilidade por esse tipo de comportamento. by saying to themselves, oh, I see I am judging now. Sendo capazes de dizer a si mesmas, opa, eu estou julgando nesse momento. Eu percebo que estou julgando. My judgments arise from my own fear and shame, my shadow material. Os meus julgamentos derivam dos meus próprios temores e vergonha de áreas ainda obscuras na minha vida. And they are not real. E essas áreas não são verdadeiras, não são reais. They are psychologically real in that I have them. Elas são psicologicamente reais no sentido de que eu as experimento, But they are not ultimate reality. They are not truth. mas elas não são realidade suprema, elas não são verdadeiras. What I must realize is that all of my judgments are illusory.
Que nós temos que perceber é que todos os nossos julgamentos são baseados em ilusões. They are delusional. São enganos, são coisas enganosas, na verdade. Any attempt to make them real, any attempt, E qualquer tentativa de torná-los reais is a denial of responsibility and creates suffering for myself and others. é uma negação de responsabilidade, uma recusa em assumir responsabilidade, e isso causa sofrimento para nós mesmos e para as pessoas ao nosso redor. And so this process, the affinity process, helps us to basically stop the projection process which is happening unconsciously. Então, esse processo de afinidade, ele nos ajuda a interromper esse processo essa atitude de julgamento e de condenação e contra outras pessoas ao nosso redor. People want to get to God by ignoring the shadow material in the psyche. As pessoas querem se conectar com Deus, porém ignorando aquelas áreas sombrias, digamos assim, que estão ainda alojadas na nossa psique. This is not possible. E isso não é possível. When we try to do this, it's called a spiritual bypass. E quando nós tentamos fazer isso, é como se nós fizéssemos um desvio espiritual. We try to bypass the emotional level where we need to heal and go directly into divine consciousness. É como se eu tentasse entrar diretamente na consciência de quem Deus tentando deliberadamente ignorar aquelas áreas das emoções que precisam de cura. And this does not work. It ends in hypocrisy. Isso não funciona e acaba produzindo hipocrisia. In which we learn to wear a spiritual mask. E nessa atitude de hipocrisia nós aprendemos e começamos a usar uma máscara espiritual. When we have not brought healing to the emotional body. Could you repeat the last sentence, please? We tend to wear an emotional mask, to wear a spiritual mask. Nós então passamos a usar uma máscara espiritual. When we have not done healing of the emotional body. Quando nós ainda não experimentamos cura profunda na área das emoções. And this is what we call the wolf in sheep's clothing. Isso é o que eles chamam do lobo em pele de cordeiro. In other words, we posture as a great spiritual teacher who has the truth when we are as fucked up as anyone else. Então isso significa que pessoas que agem assim, elas mantêm uma postura de um grande líder espiritual, mas na verdade elas estão tão bagunçadas emocionalmente quanto o resto das pessoas. So we cannot take the rocket ship to heaven. It doesn't work. We cannot take the what? Rocket ship. Rocket ship. Okay. Rocket ship. Então não dá para fazer esse atalho, pegar um foguete e ir diretamente para o céu. Não funciona. Tem que passar por essa cura das emoções. We have to see and grapple with our shadow, our dark side. Nós temos que reconhecer e lidar com essa área sombria, com essa área escura da nossa and bringing it to the light of conscious awareness. E trazer essas áreas à luz da consciência, de estarmos cientes dessas áreas. As we bring light through awareness, the light of awareness to the shadow. E à medida em que nós trazemos a luz da conscientização nessas áreas sombrias, the shadow gets lighter and lighter and lighter.
essas áreas sombrias vão se tornando cada vez mais claras, claras e claras. and eventually is integrated in the psyche. E eventualmente, então, acontece uma integração nessa área da psique. And it's only at this point that love without conditions becomes possible. E é somente nesse ponto que esse amor sem condições se torna possível. For most people, this integration of the shadow is the work of a lifetime. Para a maioria das pessoas, esse processo dessa integração, cura dessa área de sombria da alma, é um trabalho que ocorre durante toda a sua vida. It doesn't happen through the ego process. Again, the last word, it doesn't happen. It doesn't happen through our egos. Não é algo que acontece por meio do nosso próprio ego. Uhum. We have to go deeper than the ego because the ego is based on fight or flight. It's based on reactivity. It's based on survival. Tem que ser algo mais profundo do que simplesmente o nível do ego, porque o ego vive em modo de sobrevivência, num modo de autopreservação. We can only come into Christ consciousness by opening our hearts to love and by practicing forgiveness on a daily basis. Então nós somente vamos ser conscientes de Cristo quando nós abrimos o nosso coração e começamos a praticar o amor e o perdão de forma diária. So around this time I asked Jesus, I said, people don't get it. They're reading all these big complicated words and they're beating themselves up. Just like the born-again fundamentalist Christians, they're doing the same thing. E naquela época eu comecei a perguntar para Jesus, as pessoas parecem que não entendem, elas estão lendo tudo isso, estudando tudo isso, mas não está mudando nada, é como aquelas pessoas fundamentalistas que também estão fazendo a mesma coisa. So I said, please, I need you to give me a book that would help people tune in directly to your consciousness. E na época eu pedi a Jesus, eu preciso que o Senhor me ajude a escrever algum livro que ajude as pessoas a entrar e realmente experimentar essa consciência de Cristo. And they can feel the connection to unconditional love just by reading those words. E que essas pessoas possam experimentar, realmente sentir uma conexão profunda ao ler essas palavras. And this is how love without conditions was born. E foi assim que esse material, Amor Sem Condições, teve sua origem. And all of the Christ Mind books. E todos os livros daquela série da Mente de Cristo. These books were eventually published and translated into many languages all over the world. E esses livros foram eventualmente traduzidos para muitos idiomas em várias partes do mundo. And when people would read them, they would feel a direct connection to Jesus as a teacher. E quando as pessoas então leem esses livros, elas experimentam uma conexão direta com Jesus como um verdadeiro mestre. They wouldn't just understand the concept. They would feel the energy. Elas não apenas entendem os conceitos mentalmente, elas experimentam a energia de tudo aquilo. So these books touched the hearts of many people. Então esses livros têm tocado os corações de muitas pessoas. But people nonetheless did not have the skills that they needed, the psychological skills to do the emotional healing work that was required to enter into Christ consciousness. No entanto, eu notei também que a maioria das pessoas não tem as habilidades psicológicas necessárias para entrar e experimentar essa cura profunda
que precisa acontecer para desenvolver essa consciência de Cristo nelas? Because it's one thing to talk about love and forgiveness, Porque uma coisa é falar sobre amor e perdão, and it's another thing to live love and forgiveness. mas é outra coisa viver esse amor e esse perdão. So all of my other books have focused on the how. How do I learn to be aware of my shadow, stop projecting, feel the presence of love in my heart, and live a life of love and forgiveness? How do I do that? Então, meus outros livros, então, o foco deles foi como, então, colocar tudo isso em prática, como experimentar esse amor, esse perdão de forma verdadeira e prática. One of these books is called Healing Your Life. E um desses livros é chamado Curando a Sua Vida, which gives us 12 steps that we have to go through to heal the emotional body and come into our power and purpose. e esse livro apresenta 12 passos pelos quais nós temos que passar para experimentar a cura nessa área emocional e encontrar essa paz interior. Another one is called The Keys to the Kingdom. Outro livro é chamado As Chaves do Reino, That gives us 8 spiritual practices we need to do on a daily and weekly basis to master this material. e ele trata de 8 práticas espirituais que nós podemos aplicar diariamente, semanalmente, para desenvolver nesse sentido. So now people have not just the teaching about love and forgiveness, they have the pathway to actually practice it in their lives. Então agora as pessoas, além do ensino sobre o amor e perdão, elas têm também as estratégias de como praticar tudo isso, incorporar tudo isso em suas vidas. So now they read Love Without Conditions, they say, oh, this is wonderful, I feel this energy, I want to be in this energy. Então And now agora elas leem o livro Amor Sem Condições e falam, nossa, que maravilha, eu sinto essa energia, eu quero isso. And now we can say to them, we can show you how, if you are willing to do the work. E agora nós podemos dizer a elas, bom, eu posso lhe mostrar como colocar tudo isso em prática se você estiver disposto a entrar no processo. And we have an international community of students who are doing the work. Porque nós temos uma comunidade internacional de alunos que estão trabalhando nisso. And we have classes on Zoom every week. E nós temos aulas ocorrendo todas as semanas. And I'm happy to say that I've seen profound growth in all of my students who do the work. E fico feliz em dizer que eu tenho visto um trabalho profundo, uma mudança profunda naqueles alunos dispostos a entrar de cabeça no processo. Now, I would like to just say a few words about the difference between Jesus and the Christ mind. Eu gostaria agora de falar um pouco sobre a diferença entre Jesus e a mente de Cristo. Jesus was a human being like us. Jesus era um ser humano como nós. People tried to make Jesus into God. E as pessoas tentam transformar Jesus em Deus. This is not the teaching of the Master. Esse não era o ensino do mestre. Jesus said, what I can do, you can do, and more. Porque ele mesmo disse, aquilo que eu faço, vocês podem fazer e muito mais. He said, I am not the only one who can enter into Christ consciousness. Could you repeat that, please? He said, I am not the only one
who can enter into Christ consciousness. Ele disse: eu não sou o único que é capaz de entrar nessa consciência de Cristo. All the prophets before me were able to achieve this state of consciousness. Todos os profetas antes de mim foram capazes de alcançar esse estado de conscientização. And all of the prophets who will come after me are able to achieve this consciousness. E todos os profetas que virão após mim também serão capazes de atingir, de alcançar esse estado de conscientização. Christ is a potential that lives in every one of us. Cristo, então, é um potencial que habita em cada um de nós. According to the teachings of ancient Judaism and the Kabbalah, De acordo com os ensinos do antigo judaísmo e da Cabala, there is a spark in each one of us, a existe, spark of divinity in each one of us. existe uma fagulha de divindade em cada um de nós. And our challenge, and ultimately our responsibility, is to grow that light within. E o nosso desafio e, de fato, a nossa responsabilidade é fazer com que essa luz que há dentro de nós, que ela cresça, que ela se desenvolva. That's why Jesus in A Course in Miracles says to us, you are the light of the world. You. É por isso que Jesus fala nos evangelhos, vocês são a luz do mundo, vocês. Not I am the light of the world. You are Ele the não light fala, of the world. eu sou a luz, ele fala, vocês são a luz do mundo. The true teachings of Jesus, as I understand them, Os are verdadeiros, not the teachings of the traditional church. os verdadeiros ensinamentos de Jesus, como eu os entendo hoje, não são os ensinamentos dados pela igreja tradicional. The traditional church teaches the doctrine of vicarious atonement. A igreja tradicional ensina a doutrina da expiação vicária. In other words, Jesus died for your sins. Em outras palavras, Jesus morreu pelos seus pecados. And Jesus is God. Assim, então, Jesus seria Deus. And it's only by believing in Jesus that you can go to heaven. E seria apenas crendo em Jesus que você iria para o céu. That is not the teaching of Jesus as I understand it. Mas And it esse- is Correto. it is completely at odds with my understanding of Judaism, and Jesus was a Jew. Esse de fato não é o ensino de Jesus e vai contra os ensinos do judaísmo, e não vamos esquecer que Jesus era judeu. In the Jewish religion, we are taught not to make any idols. E na religião judaica nós somos exortados a não criarmos nenhum ídolo. Thanks to Constantine and the Romans who took over the teaching of Christianity in 500 AD, E graças a Constantino e aos romanos que tomaram posse do cristianismo lá pelo século IV, Jesus was made the only God. Jesus foi transformado no único Deus. In Judaism, this is blasphemous. E no judaísmo isso seria algo blasfemo. This is taking a great master and turning him into an idol. Isso é pegar um grande mestre e transformá-lo em um ídolo. In creating a separation between him and us. E criando então uma separação entre ele e nós. Jesus said, what I can do, you can do, and Mas- more. E Jesus, no entanto, Jesus disse: aquilo que eu posso fazer, vocês podem fazer e muito mais. His teaching is that each one of us must take responsibility for growing that spark within us. Então, esse ensino significa que cada um de nós tem que assumir a responsabilidade por desenvolver essa fagulha que está dentro de nós.
into the bright light of conscious awareness. e que se torne uma luz brilhante, uma luz fulgurante de uma conscientização, So that spark becomes a flame. para que essa fagulha então se torne uma labareda, uma chama, And that flame becomes a fire. e essa labareda então, essa chama se torne um fogo, And that fire is the Kundalini activated. e esse fogo então seja this fire becomes what? Activated? The Kundalini activated. Ela se torne totalmente ativado. Doesn't matter. You don't have to use that word. The fire of spirit activated. E o fogo, esse fogo do espírito então seja ativado. This is what Moses saw in the burning bush. It was the fire of spirit, the spirit of God. Foi isso que Moisés viu naquela sarça ardente, era o Espírito de Deus queimando ali. In traditional Christianity, this is called the Holy Spirit. No cristianismo tradicional, isso é chamado Espírito Santo, This is more accurate. mas isso que eu acabei de falar é mais correto, Because the Holy Spirit is not just in Jesus. because the Holy Spirit It's not just in Jesus. The Holy Spirit is in all of us. It's the spark. o Espírito Santo não está apenas em Jesus, ele está em todos nós, ele é a fagulha. The teachings of Jesus are an empowerment teaching. Os ensinamentos de Jesus, the teachings of Jesus are an empowerment teaching. Os ensinamentos de Jesus são ensinamentos que nos ajudam ou nos levam a ter poder. They ask us to come into our full power and potential as human beings. Os ensinos de Jesus, então, nos exortam, nos levam a entrar em posse total do nosso potencial como seres humanos. And this is what the Christ Mind teachings also ask us to do. This is my understanding. E é isso que toda essa série de livros da mente de Cristo nos leva a fazer. Pelo menos esse é meu entendimento. Many people ask me, Muitas pessoas me perguntam, why did Jesus die? por que Jesus morreu? If he didn't die for our sins, why did he die? Se ele não morreu pelos nossos pecados, por que é que ele morreu então? And I say that Jesus died because he spoke the truth. E eu digo, Jesus morreu porque ele simplesmente falou a verdade. He spoke the truth to power. Ele falou a verdade a respeito do poder. And he was crucified as a result. E foi crucificado como resultado disso. And he is not the only one who has done that. E ele não é o único que fez isso. It takes courage to believe in equality and to live for equality. É necessário muita coragem, acreditar na igualdade e viver pela igualdade. And that's what his teaching is all about. E é a respeito disso que trata todo o seu ensinamento. It's about finding our equality with all other human beings. E tem a ver com o encontrar, o experimentar essa igualdade que temos com todos os outros seres humanos. Opening our hearts to all other human beings in our lives. Abrir o nosso coração para todos os demais seres humanos em nossas vidas. And practicing forgiveness when we have difficulty. E praticar o perdão quando nós enfrentamos dificuldades. Jesus offered us the way. Jesus nos ofereceu o caminho. And the way was to practice forgiveness. E o caminho é a prática do perdão. So that gives you kind of an overview of what I teach. Então isso te deu uma visão geral daquilo que eu ensino.
And so we could take a moment in silence, and Rudy, if there's something you would like to talk about a little more, or any questions you might like to ask, I can respond. Então, Rudy, se você tiver alguma observação de alguma coisa específica que você queria que eu falasse, ou alguma pergunta que você tenha para fazer, pode ser nesse momento, então. Olhando para a minha vida desde pequeno, eu percebo que eu sempre tentei fugir das minhas emoções. I noticed that ever since I was a child, I always tried to run away from my emotions. E eu comecei a usar mecanismos que se tornaram vícios mais tarde. And I started to use devices or strategies that eventually became addictions. E depois que eu comecei a querer ter um relacionamento com Jesus, And after I started wanting to have a relationship with Jesus, eu comecei a querer aprender como que permanecia em Jesus, como estar no agora em Jesus. I wanted to learn how to abide in Christ, in the here and now. Então comecei a usar o que muitos chamam de meditação ou contemplação, And so I started using what many people call meditation or contemplation, e estar em silêncio com Jesus, e eu percebi as emoções vindo, os pensamentos vindo. and trying to be aware of Jesus. And then I noticed that when I did that, all of these thoughts and emotions started coming up. E eu comecei a perceber ali mesmo, durante a meditação em silêncio, esse desejo de fugir, esse desejo de Deus me dar uma experiência ou de que alguma coisa externa mudasse. And I realized, I noticed in those moments that there was a big desire to run away from that, to have an experience, to have something changing in my life specifically. Então eu percebi que a minha vida inteira foi a espera de que algo em volta de mim mudasse, que as circunstâncias mudassem, e não é como se fosse uma resistência a tudo aquilo que é. So I noticed that all my life I wanted something external outside of me to change, instead of experiencing something inside. É como se fosse um pensamento de isso não é bom, isso não está certo, isso não é o suficiente, isso precisa mudar. So there was a constant feeling that something has to change. This is not good. This has to change. Então eu comecei a aprender com alguns ensinamentos para mim apenas permanecer em Cristo e observar as emoções sem reagir, sem julgar, sem resistir a elas. So one thing that I started learning at that time was that I should just be there in that moment, abiding in Christ, allowing those emotions to come up without judging them, without repressing them. Porque por muito tempo eu resisti a essas emoções e eu queria combater elas através da força, através da mente. Because very often I tried to resist those emotions. I wanted to fight against them in my mind. Então eu gostaria de perguntar se esse processo de cura emocional ele acontece quando permanecemos somente observando, sem resistir, sem julgar essas emoções e apenas observando, apenas permanecendo em Cristo como a consciência que observa tudo isso. So my question is, I would like to know, or a confirmation, if this healing process that you talk about takes place when we are there abiding, meditating, contemplating, and we allow the emotions to come up without judging them, without censoring them, even experiencing them. Okay. Okay. So that is part of the healing process. Então esse é o processo de cura. The shadow rises up constantly. Essa área tenebrosa, essa área de escuridão, ela sempre se levanta. And what is the shadow? The shadow is everything we don't accept about ourselves, all of our fears, all of our shame. Então, o que é essa área escura? O que é essa área tenebrosa? É tudo aquilo que nós não aceitamos
em nós mesmos, né? Todo o nosso medo, toda a nossa sensação de vergonha. And if we keep pushing the shadow away, Mas se nós continuamente empurramos essa área escura, colocando ela de lado, sweeping it under the rug, varrendo para debaixo do tapete, the shadow just gets stronger. essa área de escuridão ela se torna mais forte, cada vez mais forte. But when we do what you did, Rudy, Agora, quando fazemos aquilo que você fez, Rudy, when we allow these things to come up and we can hold them compassionately, e quando nós permitimos, então, que essas coisas venham à tona e as tratamos com compaixão, we begin to understand the fear and the shame behind them so we can heal it. nós começamos, então, a compreender que por trás dessas áreas existem medos, existem vergonhas, e começamos, então, a experimentar a cura nessas áreas. And usually, the fear and the shame has roots in trauma that we experienced in childhood and at other times. E geralmente essas áreas de medo e vergonha, elas têm sua origem em traumas que nós experimentamos geralmente na infância, mas mesmo mais tarde como adultos. And that does not go away by itself. E essas áreas não desaparecem por si só. It takes the compassionate witness É necessário que haja um testemunho compassivo para lidar com elas. to see it, to feel compassion for the child who was hurt or damaged. É necessário, então, que haja compaixão ao considerar aquela criança, aquela pessoa que foi ferida, que foi envergonhada. To hold that child in loving acceptance. E para que essa criança ferida, envergonhada, ela seja chamada a experimentar uma aceitação amorosa. And then the identification with fear or shame begins to fall away. It's a very gradual process. E aí aquela identificação com aquele medo, com aquela vergonha, começa gradativamente a diminuir, porque é um processo contínuo, mas vai diminuindo. What I teach is that we are the bringer of love to our own experience, each one of us. O que eu ensino é que nós mesmos somos aqueles que trazemos amor à nossa própria experiência. We are the healer. Nós somos os curadores. No one else can do this. No one else can bring love to the child within except us. Ninguém pode fazer isso por nós. Somente nós podemos trazer amor àquela criança que está dentro de nós. All other people can do is bring conditional love. Tudo que as pessoas podem fazer é trazer um amor condicional. The only one who can bring unconditional love is ourselves and those who have brought unconditional love to themselves. E somente nós mesmos é que podemos trazer ou dar esse amor incondicional a essa criança e a nós mesmos. Does that answer your question? Isso responde a sua pergunta? Sim. Eu teria uma outra pergunta que é sobre amor incondicional. Normalmente a nossa mente tenta imaginar o que é amor incondicional. Another question I have is related to this, is about unconditional love, and oftentimes our minds try to understand what unconditional love is like. Mas, na verdade, seria essa pergunta, se o amor incondicional é aquilo que sobra quando todas essas emoções são curadas, quando a gente observa, passa por esse processo de observar as emoções, sem resistir a elas, elas são curadas, então o que sobra é o nosso verdadeiro eu, e esse verdadeiro eu é o amor incondicional. So the question is, unconditional love then would be what is left when
all of those shadows, all of those dark areas are healed and they're all gone, and what is left then is unconditional love? Não é algo, uma atividade mental tentando, por exemplo, um pensamento de eu preciso amar o Paul, mas é a minha verdadeira identidade sendo amor em unidade com todos os seres humanos. So is it when I no longer feel like I have to love Paul, for example, but I already experience unconditional love, and it simply flows out of me to all people around me? Is that what it is? Well, let's start by understanding what it's not. Então vamos começar entendendo o que não é amor incondicional. Unconditional love is not judgment. Amor incondicional não é julgamento. Anytime we are judging anyone, we are not loving unconditionally. Todas as vezes que nós estamos julgando alguém, nós não estamos amando incondicionalmente. Judging others or judging ourselves. Seja julgando outras pessoas ou julgando a nós mesmos. That is not unconditional love. So right there, we all have a lot of work to do. Então isso não é amor incondicional. Então só de entender isso, nós já entendemos que nós temos bastante trabalho pela frente. Unconditional love is accepting ourselves and accepting others. Amor incondicional significa aceitar a nós mesmos, aceitarmos a nós mesmos e aceitarmos outras pessoas também. Accepting as we are. Nos aceitarmos como nós somos, como nós estamos. Not saying, well, if you get a college degree or if you make a certain amount of money or if you do what I want you to do, then I'll love you. That's conditional love. Então não significa eu dizer assim, quando você tiver um grau na faculdade ou quando você ganhar uma certa quantidade de dinheiro, aí sim eu vou aceitar você. Não, isso é amor condicional. Unconditional love, the love of Divine Mother. Sorry, unconditional love? Unconditional love, which is the love of Divine Mother, the Divine Feminine. O amor incondicional é o amor da Mãe Divina, é o amor feminino, é a manifestação do amor feminino. Says, I love you the way you are right now. You don't have to jump through any hoops. Então, é dizer assim, eu amo você, eu aceito você do jeito que você está, sem nenhuma condição, você não precisa fazer nada, não precisa mudar nada a respeito de você. Conditional love says, well, I'll love you if you do this or do that. O amor condicional, por outro lado, diz assim, eu vou amar você se você fizer isso ou deixar de fazer aquilo. Conditional love says, well, I like white people, but I don't like black people. O amor condicional diz, eu gosto de pessoas brancas, mas eu não gosto de pessoas negras. Or I like Asians, but I don't like Jews. Ou então eu gosto de asiáticos, mas eu não gosto de judeus. Conditional love says some people are more worthy than others. O amor condicional costuma dizer que algumas pessoas são mais dignas de amor do que outras pessoas. This is all garbage. It's all egoic garbage. Mas isso não passa de lixo, de coisa inútil, não é verdade. The only thing that's ultimately real is equality. Absolute, unconditional equality. A única coisa que é realmente real é a igualdade ou a igualdade, né? Uma igualdade absoluta entre todas as pessoas. Martin Buber was one of my first great spiritual teachers. O Martin Luther foi o... Martin Buber. Martin Buber foi um dos meus grandes, dos primeiros dos meus grandes líderes espirituais. He explained this very simply. E ele explicava isso tudo de uma forma muito simples. He said there are two types of relationships we can have with other people and with ourselves. Two types. Ele falava assim, existem dois tipos de relacionamento que nós podemos ter conosco mesmos ou com outras pessoas. One is I, thou.
Uma delas é eu, você, which is we are equals. que significa mais ou menos o seguinte: nós somos iguais. It's like when we say namaste, I accept the God within you. É quando eu digo namastê, eu aceito Deus que está dentro de você. I, thou, we are equal. Então seria eu, você, nós somos iguais. And the other type of relationship he called I, it. E o outro tipo de relacionamento, ele fala assim: eu, isto, Which is that we treat each other as objects. que significa que eu estou tratando a outras pessoas como objetos. And of course, when we treat each other as objects, we attack one another, we manipulate one another, we judge one another. We're always trying to be better than everyone else, or we're always feeling less than other people. These are two worlds, he explained to me when I was 23 years old. Então, These are two worlds. quando nós tratamos as pessoas como objetos, nós acreditamos que nós somos melhores que os outros ou piores que os outros, então são as duas formas, as duas maneiras de ver o mundo que esse mentor espiritual me ensinou. And he told me, it's up to you which world you want to live in. E ele falou assim: depende de você em que mundo você quer viver, em qual deles você quer viver. The world of equality, the world of I, thou, the spiritual world, O mundo da igualdade, o mundo do eu, você, o mundo espiritual, the world of I, it, the world of manipulation and struggle and attack and defense. ou no mundo do eu, isto, que é o mundo da manipulação, que é o mundo da autodefesa e assim por diante. If you want to live in the world of I, thou, what you must do is learn to treat everyone as an equal, including yourself. E se você quer viver nesse mundo de igualdade, do eu, você tem que aprender a tratar todo mundo com igualdade, inclusive você mesmo. Otherwise, you will live in the world of I, it, which is the world of the shadow, not just the personal shadow, but the collective shadow. De outra forma, o oposto seria viver nesse mundo do eu, isto, que é viver no mundo da sombra, da escuridão, que não é só a escuridão pessoal, mas a escuridão coletiva. In the collective world of the shadow, there is rape, murder, injustice, etc., etc. Nesse mundo coletivo dessa escuridão é onde existe o estupro, o assassinato, o roubo, etc., etc., etc. So even if you recognize, okay, I aspire to live in the world of I, thou, but I'm not there yet. Então, mesmo que você reconheça, sim, eu quero viver nesse mundo eu, você, mas eu entendo que eu ainda não cheguei lá. You have a pathway. You can start to look at your own shadow material. Você então já tem um começo, você já tem um caminho para seguir, você já pode começar a olhar essa área de escuridão, de sombras em você mesmo. You can look at your judgments and refuse to make them real. Você pode olhar para os seus julgamentos e se recusar a torná-los reais. Refuse to project them onto other people. Você pode se recusar a projetá-los sobre outras pessoas. This is the pathway. Esse é o caminho. This is the healing journey. E essa é a cura, é a jornada da cura. Ou você falou que o amor incondicional ele não julga. You said that unconditional love does not judge. Ele simplesmente aceita a pessoa como ela é. E muitos cristãos tradicionais, eles têm medo desse amor incondicional que aceita as pessoas como elas são. Many Christians are afraid of this unconditional love that accepts people as they are. É como se
eles pensam assim, se eu amar incondicionalmente, se Deus nos ama incondicionalmente e nos aceitando como se a outra pessoa ela não fosse mudar, ela não fosse deixar os seus pecados porque ela é amada incondicionalmente. So the fear is, if God loves us unconditionally, it means that He accepts us as we are not going to change, we're not going to stop sinful behavior because we are loved unconditionally. That's not true. Mas isso Então, não é verdade. Então elas criam um Deus que julga elas, que julga e condena elas para que elas ameaça elas para que elas possam mudar e deixar os seus pecados. So what is offered, on the other hand, is a God that judges them, that pressures them to change so that He can love them. That's not true either. Também não é verdade isso. Mas como você falou, o amor incondicional, ele não julga, então ele busca o bem do outro, ele não pensa em si mesmo, ele busca o I want you to cura understand. do outro. I want you to understand a metaphor. Eu quero que você entenda por meio de uma metáfora. There is the shadow. It's like an eclipse of the sun or the moon, okay? An eclipse. It's Okay. darkness that comes in front of the moon or the sun. Eu quero então que você imagine essa sombra, essa escuridão, como um eclipse solar ou lunar, onde algo se coloca na frente do Sol ou da Lua. When we do the shadow work, when we look at our own judgments and fears, Quando nós fazemos, olhamos para o nosso próprio medo e o nosso próprio, a nossa própria vergonha, quando nós nos dispomos a fazer isso, the shadow gets lighter and lighter and lighter and lighter until there is no more eclipse. essa área de sombra, de escuridão, vai se tornando cada vez mais clara, até que não haja mais eclipse. So, this spark that I talked about of divinity, which is in each one of us, this spark, Essa fagulha, aquela fagulha da qual eu falei, que existe uma fagulha de divindade em cada um de nós, it's like the sun. é como o sol. And when we have judgments, when we react unconsciously and we project onto other people, the shadow blocks the sun. Então, quando nós julgamos ou quando nós reagimos em julgamento com outras pessoas ou a nós mesmos, essa escuridão, essa área sombria, ela bloqueia esse sol. And this happens so often, we even wonder if there is a sun. E quando isso acontece com muita frequência, nós chegamos a duvidar que exista um sol. But that sun is the spark of divinity. Agora, esse sol é aquela fagulha de divindade dentro de cada um de nós. That sun is your core self, your essence, your core self, your essence. Esse sol é a sua essência profunda, é o seu verdadeiro eu, digamos assim. Sua essência. The core self is innocent, it's untainted. E esse ser interior essencial, ele é infinito e ele é imutável. It doesn't matter if you're a saint or a murderer. Não importa se você é um santo ou um assassino. Your core self is still innocent. Esse seu ser interior verdadeiro, profundo, ele é inocente. Of course, if you have a lot of judgments of yourself and of other people, you never see the light behind. You never see the core self. You don't even believe you have it. Mas se você acredita e pratica julgamento e condenação de você mesmo e de outras pessoas, você nunca enxerga esse ser interior verdadeiro. Você nem sequer sabe que ele existe. You don't believe that you can love anybody or that there is love that you deserve. You don't believe that. Você nem sequer acredita que existe em você um amor com o qual você possa amar outras pessoas, ou que você é uma pessoa digna de amor. And you do all kinds of horrible things and have all kinds of horrible thoughts E aí because you have lost sight of
your essence. E aí você começa a praticar coisas horríveis e fazer coisas horríveis e ter pensamentos e atitudes horríveis, porque você perdeu contato com o seu verdadeiro eu. You don't see your innocence, nor do you see the innocence of anyone else. Então você não é capaz de enxergar a sua própria inocência e nem sequer a inocência de outras pessoas. Okay, this is the shadowy world. Então, essas são as sombras com as quais nós temos que trabalhar. Martin Buber asked me, he said, which world do you want to live in? Because they come with different responsibilities. E o Martin Buber me perguntou, em qual mundo você quer viver? Porque cada um deles vem com diferentes responsabilidades. Does this make sense? Faz sentido? Faz muito sentido. Yeah. Well, I have a very brief comment. First of all, I would like to know more about this course that you have, this international community. Where is it available, and how can we find out more about it? Because I'm interested personally. Mm-hmm. And I just wanted to make a comment, and I'll have to translate myself afterwards, because I experienced something personally very similar to what you were sharing. Because I was practicing homosexuality for over 20 years when I experienced God's love unconditionally. Never asked me to change, never asked me to become straight or stop what I was doing. But the interesting thing is that love pushed away the darkness, removed that darkness, and the beliefs I had about myself, about feelings and this and that. And so the behavior changed as a result of being loved unconditionally, not because of change of behavior, but being loved unconditionally produced growth, and some things were left behind, were just gone without condemnation or judgment or effort in terms of, I want to do this to be accepted by God. I was accepted regardless of any There you change. go. So There you go. Yeah. Let me I mean, you just answered Rudy's question. Rudy, eu fiz um comentário. Primeiro eu fiz uma pergunta que eu gostaria de saber aonde que está esse curso que ele dá, onde a gente pode ter acesso a isso, porque eu tenho interesse pessoal nisso. Aí eu contei que na minha própria experiência, eu experimentei o amor de Deus quando eu estava envolvido na prática da homossexualidade e não conseguia mudar. E Deus não pediu para eu mudar. Ele me amou incondicionalmente e por causa daquele amor veio crescimento, maturidade e algumas coisas ficaram para trás como consequências, não como condição. E ele falou que eu respondi a sua pergunta falando isso. Ok. Thank you. Okay.